Bom dia a todos, aqui estamos nós, segunda-feira, dia 14 de abril, semana curta, né, pessoal? Semana praticamente acaba no dia 17, quinta-feira, visto que sexta-feira é Semana Santa, né? É feriado santo em praticamente todo mundo, com exceção, né, dos países asiáticos principalmente. Então vamos lá. Aqui no Monday Morning, toda segunda-feira, nós trazemos o mapa com os indicadores econômicos da semana e também uma seleção de notícias mais importantes que podem nos afetar como investidores. Portanto, são poucos minutos no início da semana que fazem a diferença para você começar a semana bem informado como investidor. Então vamos lá. Começando pelo calendário econômico desta semana, né? E não poderíamos deixar de começar pelo Boletim Focus do Banco Central. E começando pelo IPCA, nenhuma alteração em nenhum horizonte de tempo. IPCA mantido, né, para o final deste ano, a previsão em 5,65%, 4,50% em 2026 e 4% em 2027. Vejam que não houve absolutamente nenhum movimento, nem para cima nem para baixo. Para o PIB, leve alteração. Uma leve alta no PIB para este ano, que na semana passada era previsto em 1,97%, agora veio em 1,98%. E também um aumento bastante discreto para 2026, passando de 1,60% para 1,61%. Nada muda para 2027, com o PIB ainda previsto em 2%. O câmbio mantém-se em R$ 5,90 para o final deste ano. Para o ano que vem e para 2027, houve uma leve alteração, saindo de R$ 5,99 para R$ 5,97 no final de 2026 e para dezembro de 2027, de R$ 5,90 para R$ 5,89. Selic, nada mudou, a exemplo do IPCA. Selic mantida, expectativa de 15% no final de 2025, aliás, pela 14ª semana seguida. Para 2026, mantém-se prevista em 12,50% pela 9ª semana seguida e 2027 também mantido em 10,5% a Selic. Bom, como eu disse, né, essa semana é uma semana mais leve, poucos indicadores, e nós vamos aqui passar pelos principais a serem divulgados. Além do Boletim Focus, também foram divulgados os dados da balança comercial chinesa nesta madrugada, tá? Então, as exportações anuais da China nos últimos 12 meses, no fechamento de março, o crescimento previsto de 4,4%, essa era a projeção, acabou vindo com 12,4% de aumento, bastante alto o aumento de exportações em março na China. Por outro lado, as importações caíram bastante, tá? A previsão era uma queda de 2% e a queda veio em 4,3%. Veja, para a balança comercial, isso foi bom, tá? A balança comercial que era prevista fechar os 12 meses findos em março com 537 bilhões de yuans, acabou fechando com 736 bilhões de yuans. É um aumento aí de mais de 40%, tá? Por que eu disse que para a balança comercial a redução nas importações da China é bom? Sim, é bom para o balanço, mas para a atividade econômica chinesa, uma queda tão grande nas importações denota uma fraqueza da economia da China. Hoje, nessa segunda-feira, também será divulgado a expectativa de inflação ao consumidor dos Estados Unidos, isso referente ao mês de março, sendo que em fevereiro esse índice veio com 3,1% de inflação. Na terça-feira, amanhã, dia 15, teremos a divulgação da taxa de desemprego no Reino Unido, teremos também a divulgação do PIB anual da China, medido no final de cada trimestre, portanto, referente a Q1, que é janeiro, fevereiro mais março. E veja, os dados anteriores, né, os dados no trimestre anterior mostravam um PIB crescendo 5,4%. A projeção para esses dados que serão divulgados amanhã, agora, são de 5,2% de crescimento no PIB. Veja que a própria previsão já mostra um crescimento um pouco inferior ao trimestre anterior. Vejamos como será divulgado esse importante indicador que vai nos mostrar como está a saúde da economia chinesa. E também será divulgado amanhã o IGP-10 mensal, tá? Do mês de abril aqui no Brasil. Esse IGP-10 que é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas e que mede a variação de preços de produtos e serviços entre o dia 11 do mês anterior e o dia 10 do mês corrente, ou seja, março. Na quarta-feira, dia 16, teremos a divulgação do índice de preço ao consumidor na zona do euro, referente a março, tá? Teremos também, e isso aqui é extremamente importante, pessoal, na quarta-feira, o leilão de títulos de 20 anos do governo americano. Por que isso é tão importante? Porque essa guerra tarifária trouxe tantas dúvidas com relação à possível recessão mundial e possíveis, assim, aumento de dúvidas, de receios a respeito da economia americana, que nós temos visto nas últimas semanas, principalmente após a divulgação das tarifas, um aumento bastante alto, tá, do rendimento dos juros de títulos longos americanos. Então, vejamos como virá na quarta-feira esse leilão de títulos de 20 anos, porque isso aqui é um indicador extremamente importante e sensível para indicar qual é
o nível de confiança dos americanos ou do mundo, né, nos títulos ou no poderio econômico americano. E teremos também na quarta-feira a divulgação do fluxo cambial estrangeiro, dado esse semanal aqui no Brasil. Lembrando que na semana passada os dados divulgados vieram em 3,4 bilhões de reais. Na quinta-feira, dia 17, serão divulgados os dados semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos e também de construção de novas casas por lá. E esse, né, construção de novas casas, dado consolidado do mês de março. Na sexta-feira, dia 18, feriado quase em todo o mundo, pelo menos em todo o mundo cristão, o que temos de relevante é apenas um indicador, a divulgação dos investimentos estrangeiros diretos do mês de março na China. Também dado extremamente importante para podermos medir qual é o apetite a risco do mundo para ativos chineses. E vamos agora navegar um pouquinho para as principais notícias, né, que nós temos aqui desta semana. Vamos lá. Minério de ferro e petróleo sinalizam uma abertura em alta esta manhã, com os dados positivos do balanço comercial da economia chinesa, tá? Mas as preocupações com as tarifas limitam os ganhos, visto que uma eventual recessão global poderá impactar a demanda por commodities. Além disso, autoridades chinesas declararam que os dados positivos divulgados esta madrugada lá na China mostram menos urgência para estímulos adicionais à economia, o que acabou decepcionando um pouco os analistas do mercado. Segunda notícia, assessor da Casa Branca diz que Estados Unidos estão avançando nas negociações sobre tarifas com a União Europeia. Segundo Kevin Hassett, os negociadores dos Estados Unidos e da União Europeia estão se reunindo várias vezes ao longo dessa semana em Washington e fazendo um enorme progresso, o que será muito bom para os trabalhadores norte-americanos, principalmente da indústria automotiva. Da mesma forma, segundo o governo americano, um grande número de países deseja discutir tarifas com os Estados Unidos, buscando um equilíbrio sadio para ambos os lados. Então vai ficando cada vez mais claro que Trump parece estar mesmo usando o seu método preferido de negociação, colocando uma dúzia de bodes na sala para, no final, ao que parece, deixar somente um, a China. Este sim, seu ponto focal nas questões comerciais e que gera maior impacto na economia americana. E temos que ter em mente que a discussão tarifária tem outros objetivos além de simplesmente equilibrar a balança comercial. Um deles é de reindustrializar os Estados Unidos, mas não para a produção de roupas, calçados ou bens de consumo com custos mais baixos. Os Estados Unidos jamais poderão concorrer com a China neste campo. O objetivo é outro, é trazer para casa a manufatura de bens estratégicos, como chips e semicondutores, que reforçam a liderança americana nesse campo, reduzindo também a sua dependência, né, de produtos diretamente relacionados à defesa e, portanto, à segurança nacional. E outro objetivo é atrair também a indústria farmacêutica, que praticamente inexiste nos Estados Unidos neste momento. De qualquer forma, não será uma tarefa fácil nem rápida. E um dos obstáculos para o seu sucesso é o risco que investimentos de centenas de bilhões de dólares em novas instalações possam ser anulados a médio prazo, se caso, por exemplo, os republicanos não consigam eleger um sucessor de Trump sem os mesmos objetivos nesse sentido. E para finalizar, pessoal, né, os mercados sinalizam uma abertura positiva, tanto as bolsas aqui no Brasil como as bolsas americanas aí com altas de praticamente 1%, né, em números redondos. Bitcoin também subindo acima de 1% nesse momento. Em contrapartida, o câmbio caindo aí entre 0,5% e 0,7%. E o mesmo nível, né, de depreciação na cotação do ouro nesse momento. Mas não vamos nos enganar não, tá? Hoje parece um dia bastante positivo, faz parte daquela oscilação, né, daquela volatilidade que os mercados vêm apresentando com tantas notícias, uma vez, um momento positivas, outras negativas em relação a essa guerra tarifária. Portanto, eu não abro mão do ouro como um instrumento de segurança absurdamente necessário nesse momento, tá? Essa queda aí entre 0,5%, 0,7%, 0,8% do ouro na data de hoje, ainda para mim é bastante baixa, tendo visto tudo que o ouro aumentou. Nos últimos 30 dias o ouro subiu mais de 10%, gente. Então, o ouro tem que compor a nossa carteira como um seguro primordial, né, frente a tanta volatilidade e tantas dúvidas que virão nos próximos dias, nas próximas semanas, meses e talvez numa guerra fria, numa nova configuração de guerra fria que pode durar muito mais do que isso. Ficamos por aqui, né? E vamos acompanhar como começa a semana mais curta essa, né? E qualquer notícia mais relevante eu trarei aqui para vocês. Um abraço.